Em 2019, eu e minha namorada Lili fomos passar o fim de semana numa pequena cabana na fazenda do nosso melhor amigo. Afastada uns 3 quilômetros da casa principal e na beira de um riacho, a cabana parecia o lugar perfeito para aliviar do movimento e o estresse da cidade. Nós chegamos na sexta-feira por volta das 3. Agasalhamos tudo o que havíamos levado e fomos banhar no riacho. Pouco tempo depois, Lili puxou meu braço e disse: "Tem alguém olhando pra gente lá do outro lado." Eu olhei, chamei e ninguém apareceu ou respondeu. Notando medo no olhar de Lili, eu lhe disse que não preocupasse, pois devia ser algum funcionário da fazenda caçando ou apenas de passagem. Ao voltarmos para a cabana, preparei algo de comer e depois sentamos do lado de fora admirando a beleza e a tranquilidade do mato ao nosso redor. E outra vez, Lili agarrou meu braço, arregalou os olhos e perguntou se eu estava ouvindo o estranho assobio. Eu respondi que sim, e que devia ser o mesmo funcionário ou alguma outra pessoa acampada do outro lado do riacho. E foi então que ela disse, cochichando, que o assobiador não estava do outro lado do riacho. Ele estava do nosso lado e olhando por detrás de uma moita. Eu levantei, peguei minha pistola e saí na direção da moita que Lili apontou. Não encontrei ninguém. E a noite passou, sem mais surpresas. No sábado, passamos o dia caminhando ao redor da cabana, banhando no riacho e curtindo da melhor maneira possível sem pensar no funcionário ou caçador assobiador. Porém, por volta das 9 da noite, quando já estávamos deitados, ouvimos algo inesperado e assustador. Eu pedi para Lili ficar calma, levantei, fui até a sala e perguntei quem era. Ninguém respondeu. E outra vez. Eu botei a perguntar quem era. "Deixa eu entrar. Necessito usar o telefone." Respondeu uma voz de homem, rouca e desconhecida. "Quem é você?" perguntei. "Abra a porta. Preciso de ajuda." Respondeu o homem com um tom mais agressivo. Eu lhe disse que fosse pedir por ajuda na casa da fazenda e que não tentasse entrar, pois estava armado e disposto a atirar se fosse necessário. Naquele momento, o homem começou a assobiar o mesmo estranho assobio e pouco a pouco foi afastando da cabana. Eu e Lili passamos a noite sentados na cama, preocupados e sem dormir. Então, logo o dia amanheceu, colocamos tudo no carro e saímos para a casa da fazenda, onde contamos tudo o que havia passado ao nosso amigo. Uma semana depois, eu recebi um telefonema do amigo contando algo que me fez estremecer. Segundo ele, sobre a cama do quarto da cabana estavam 5 estranhas fotografias Polaroid. A primeira fotografia era de eu e Lili banhando no riacho. A segunda, de nós conversando na porta da cabana. A terceira, de nós caminhando pelo mato. A quarta, de Lili na porta da cabana. A quinta e última era de 2 covas abertas, lado a lado, e com uma horripilante observação no rodapé da fotografia: André e Lili. De acordo com nosso amigo, a polícia foi informada e estava investigando a ocorrência. 6 meses depois, eu e Lili resolvemos passar um domingo na fazenda do nosso amigo para saber do resultado da investigação e, ao mesmo tempo, tentar esquecer o assobiador. Depois de um excelente dia de muita comida, bebida e boa conversa, chegou a hora de despedir e sair.
Ao manobrar o carro para fora do terreiro, eu e Lili ouvimos algo que nos deixou decepcionados, chocados e apavorados. O nosso melhor amigo nos desejou uma boa viagem, virou as costas e saiu rumo à porta da casa, assobiando o mesmo estranho assobio da cabana.